Muito bem, meus inscritos aqui do canal, meus amigos, você que está chegando agora também. Este é o canal Você e Deus, eu sou o Marcelo e quero convidar você a participar não somente desse vídeo, mas também assistir a todos os outros vídeos que nós temos aí no canal. Já são por volta de mais de 100 vídeos e com vários temas, com vários assuntos. Eu trabalho muito com séries de mensagens, com séries de estudos bíblicos. E certamente no meio de todos esses vídeos aí haverá algum que poderá chamar a sua atenção, alguma coisa que você de repente poderá relembrar e aprender coisas novas também ali com esses vídeos, tá? Então, que Deus abençoe a sua chegada e vamos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre: você sabe o que é a igreja? Você sabe o que é a igreja? Então nós estamos vivendo, queridos, um tempo em que eu pelo menos tenho observado assim talvez um esfriamento nas igrejas e uma debandada geral, dos cristãos de se congregar, de estar dentro da igreja, dentro do templo, na verdade, e buscando a Deus e servindo a Deus em comunidade, Então este talvez seja um dos motivos principais pelo qual eu estou fazendo essa série de vídeos, de estudos sobre a igreja, para mostrar o que realmente a Bíblia fala sobre isso, por que é importante nós congregarmos em uma igreja, tá? E isso não é somente aqui onde eu convivo, na cidade onde eu moro, mas eu tenho visto isso em todo o estado, em toda a nação, com pessoas que eu tenho conversado dos vários estados do nosso país. E também a gente tem visto muitos vídeos de outros países também comentando sobre essa debandada que está havendo nas igrejas aí, tá? Muito bem, então na teologia sistemática, o estudo da igreja é chamado de eclesiologia. Ele vem logo após o estudo da salvação e da obra do Espírito Santo na vida cristã, tá? Porque é um efeito cascata, vamos dizer assim. Um precisa do outro, um assunto precisa do outro para se complementar. Lá em Mateus 16, 18, Jesus ele falou sobre a igreja pela primeira vez, e ele falou o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? Então, tem havido algumas polêmicas ao longo dos anos, aí, desde da minha conversão, a respeito do que Jesus estava realmente falando, aqui se referindo. Então, uma igreja interpreta de uma maneira, outra igreja interpreta de outra, mas nós precisamos pegar essa palavra igreja aqui e descobrir por que foi usada essa palavra igreja aqui e o que ela realmente significa, tá? Então nós vamos ver juntos. Então em Mateus, a igreja é mencionada por Cristo como uma obra que ele vai edificar. É bastante enfatizada também pelos apóstolos, lá em Atos, e na maioria das cartas do Novo Testamento, as epístolas, também é mencionado bastante sobre a palavra igreja. Sendo assim um assunto muito destacado no Novo Testamento e deve ser alvo de um estudo cuidadoso, tá? Então precisamos nos esforçar para compreender o que realmente é a igreja e manter a sua unidade. Efésios capítulo 4, versículos 3 e 4. Aí nós caímos na seguinte questão: qual é a natureza da igreja? Tá? Vamos iniciar então conhecendo o significado da palavra ou do termo igreja. A palavra igreja, queridos, ela vem do grego, eclesia ou eclésia, e significa os chamados para fora. Essa palavra, quando Jesus usou lá em Mateus 16, 18, que nós vimos, Jesus não criou esta palavra. Essa palavra já existia e essa palavra era muito usada naquele tempo. Vamos ver um pouquinho do contexto dessa palavra aqui. Então Jesus não criou a palavra, ela já era usada em sentido não cristão naquele tempo. Então ela não foi usada, Jesus criou ela. Jesus pegou essa palavra do cotidiano do povo da época, que era um sentido não cristão, e trouxe ela para o sentido cristão. Então no mundo grego daquela época, eclesia ou eclésia era usada para apontar uma assembleia local de pessoas convocadas para tratar de questões sociais, religiosas ou cívicas relativas à cidade. Vamos pegar um exemplo bem prático para você poder entender. É como se fossem os vereadores, Os vereadores são pessoas ali que se indicam
são eleitas pelo povo para ir lá representar o povo e administrar, né, no sentido financeiro, as atividades da cidade. Então, tudo que entra da arrecadação ali financeira para a cidade, eles vão lá e legislam sobre aquilo, né, direcionam para os gastos para benefício da cidade. Então era mais ou menos nesse sentido que no tempo do Novo Testamento era usada a palavra igreja, tá? Era uma assembleia, uma reunião de pessoas que eram separadas das suas atividades rotineiras, né, normais, e então por um período de tempo elas se dedicavam a essa administração das atividades da cidade. Então podiam ser questões sociais, questões religiosas, cívicas, tá, relativas à cidade onde eles moravam. Então, quando Jesus usa a palavra eclesia, lá em Mateus 16, 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ou seja, eu construirei, né, eu fundarei os meus chamados para fora, as pessoas especiais, separadas para um trabalho especial, para um serviço especial, né, para uma dedicação especial a Deus. É nesse sentido que eu estava se referindo. Foram 5 as ocorrências em que a palavra eclesia ou eclésia não tem relação com os cristãos, que era usada no sentido grego ali mesmo, tá? De cidade ali. Atos 19, 32, 39 e 41, Atos 7, 38 e Hebreus 2, versículo 12, tá? O restante, tirando esses textos aqui, o restante do Novo Testamento, a palavra igreja é usada, se refere então já ao sentido de separação do povo para Deus, para uma comunidade que busca a presença de Deus. Ela aparece mais de 110 vezes no Novo Testamento, traduzidas por igreja ou igrejas, referindo-se ao grupo de seguidores de Cristo, tá? Então são mais de 110 vezes que ela é usada, então referindo-se a um grupo de seguidores de Cristo, a uma comunidade. Sendo assim, no Novo Testamento, igreja aparece significando a congregação, a assembleia ou comunidade dos seguidores de Cristo. Em Atos 2, 41 a 47, podemos entender um pouco do que era pertencer à igreja nos tempos do Novo Testamento. Era andar em comunidade, tanto no templo como no dia a dia. Hoje o que podemos ver é uma religiosidade de ir aos cultos somente aos domingos, não uma vida em comunidade, tá? Então, uma coisa que fica muito clara quando a gente lê o Novo Testamento é que eles não tinham somente aqueles momentos de culto, onde eles se reuniam uma vez por semana, um exemplo, né? E depois eles iam para suas casas, para sua vida normal, para suas profissões, para os seus parentes, e continuava como era antes. Não, havia um sentido de comunidade, um sentido de família. Então eles viviam juntos praticamente todos os dias, andavam juntos, eles oravam juntos, eles comiam juntos, eles se ajudavam uns aos outros. Então era uma vida de comunidade mesmo, tá? Então, quando nós entendemos no Novo Testamento sobre igreja, aquelas pessoas que são separadas, que aceitaram a Cristo, que entraram nesse princípio de vida, né, de andar com Cristo, mas que também conviviam entre elas, que andavam entre elas, era uma comunidade, era uma família mesmo, tá? Por exemplo, Atos 4, 23 e 31 mostra a igreja, a comunidade dos seguidores de Cristo, orando, buscando a Deus como comunidade, como grupo, sabe? Atos 4, 32 e 35 mostra como é que era a vida deles, como é que eles viviam em comunidade. Atos capítulo 6, versículos 1 a 7 mostra como é que eles começaram a se organizar devido às necessidades diárias que apareciam no meio deles. Então começou a haver uma necessidade de organização. Ali foi estabelecida a diaconia, tá? Então a igreja existe para pregar o evangelho e ensinar os convertidos a andarem e servirem a Cristo no mundo, tá? Então a igreja aqui nesse sentido, a função da igreja é como se fosse um quartel-general. Então a igreja como comunidade, como família se reúne para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para estudar a palavra de Deus, para aprender a andar com Deus. E então quando eles estão separados, dispersos como elementos indivíduos, né, pessoas individuais, então aonde eles estão, eles têm a responsabilidade de resplandecer a glória de Cristo
e também trazer outras pessoas para essa mesma luz, para conviver junto na comunidade, tá? Então, ser cristão implica em aceitar Jesus como Senhor e Salvador, aprender com algum outro cristão pela palavra de Deus o que é seguir a Cristo, é o discipulado, e a integração é andar em comunidade, tá? Não existe, não é que não exista crente, mas o crente, ele precisa estar em uma família da fé, ele precisa conviver junto, tá? Por causa de todas as outras coisas que nós vamos aprender nos outros vídeos também. Então a igreja existe para pregar o evangelho e ensinar os convertidos a andarem e servirem a Cristo no mundo. Atos 5:42, Mateus 28, 19 e 20. A igreja somos nós, não o eu sou a igreja. Então uma coisa que a gente ouve muito, né, por aí afora, pelo mundo afora aí é: mas eu sou a igreja. Não é errado. Quando a pessoa está firme com Deus, está em comunhão com Deus, não está errado ela dizer eu sou a igreja. Mas o Novo Testamento, a Bíblia toda, ela mostra que a igreja somos nós, comunidade, família da fé, convivência, comunhão, koinonia. Isso é ser igreja. Tá, queridos? Então, o eu sou a igreja não está errado, mas ele não está totalmente certo quando a pessoa não está em comunhão com outros irmãos, não está em comunhão com a sua família da fé. Então ela precisa congregar. Hebreus 10, 24 e 25. Tá? Ela precisa ser completa nesse sentido. Então a igreja não é um templo ou um local onde os crentes se reúnem para adoração, como se ouve normalmente nos dias atuais. Tá? Então a gente tem costume de dizer: eu vou à igreja hoje. Não, nós vamos no templo para o culto, para cultuar a Deus. Tá? É o templo, o lugar onde é separado para cultuar a Deus é um templo. Tá? Os cristãos primitivos não tinham edifícios públicos onde pudessem se reunir. No princípio se reuniam no templo em Jerusalém, Atos 2:46, e em casas, Filemão, versículo 2. A igreja também não é essencialmente uma organização, embora ela tenha a sua organização. Não é um agrupamento de comunidades que tem as mesmas crenças e práticas como as denominações de hoje. Em essência, a igreja é a comunidade das pessoas que creem em Cristo e professam o seu nome como Senhor e Salvador. Tá? Então, o que esses itens querem nos ensinar? Em primeiro lugar, a igreja não é uma organização, embora ela tenha a necessidade de ser organizada. Tá? A igreja é um organismo vivo, mas ela tem a necessidade. Quando nós olhamos para Atos capítulo 6 e olhamos lá para Atos 15, nós vemos a igreja diante das necessidades, das demandas que surgiram, ela se organizar, tá? Com hierarquia, no caso ali uma liderança, tá? Nós vemos ali a questão das viúvas em Atos 6, da diaconia se formando para atender essa parte social da igreja. Então nós vemos a igreja, as contribuições, as ofertas, para que pudesse manter o trabalho, né? Houvesse ali um sustento missionário. Então a igreja ela acabou se organizando com o tempo na sua história para poder atender a demanda e poder cumprir o ID de Jesus, tá certo? Também nós não vemos na Bíblia um agrupamento de comunidades que tem as mesmas crenças e práticas como as denominações de hoje. Então, biblicamente, Jesus não instituiu uma denominação, né? Hoje nós temos a placa A, a placa B, a placa C, e quando a gente vai frequentar ou congregar uma dessas placas, né, tem uma série de convenções ali, uma série de questões, até mesmo de usos e costumes, de doutrinas, né, diferentes e práticas diferentes. Amados, biblicamente, Jesus ele instituiu a sua igreja, uma comunidade de seguidores, pessoas separadas, né, chamadas para serem separadas para Deus. Então, a igreja de Jesus é que ele fundou. Ele não fundou a igreja A, a igreja B ou C. As igrejas surgiram na história, nós vamos comentar isso num outro vídeo, devido a diferenças doutrinárias, devido a uma questão de usos e costumes, e tantas outras questões aí menores que existem, né, no meio das igrejas hoje. Mas é importante, quero deixar frisado aqui que eu não estou falando contra as denominações.
né? É importante que a pessoa tenha uma igreja onde congregar, né? Se é a igreja A, B ou C, o importante é que a pessoa esteja numa igreja onde ela se sinta bem, se sinta acolhida, se sinta parte daquela família ali, tá? Mas no sentido geral, igreja é todo aquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e que participa, né, da comunidade dos santos ali, da comunidade da família da fé, tá? Então precisa sim estar congregando com uma comunidade, com um grupo, uma família, tá certo? E também é referida no Novo Testamento em dois sentidos. Então existe o sentido universal da igreja, né, que é esse que eu falei para vocês, que a igreja é todo aquele que crê em Senhor Jesus como Senhor e Salvador ao longo de toda a história e ainda que virão a acreditar no futuro. Então essa é a igreja universal, tá, que não tem placa, não tem um local específico, né, uma denominação, né? Então nós temos irmãos na igreja A, na igreja B, na igreja C, sinceros, verdadeiros, que aceitaram a Cristo ali dentro, né, que estão servindo a Deus, né, na sua grande maioria. E temos também no sentido, uma grande parte das referências bíblicas no sentido local. Então quando a palavra igreja ou igrejas é usada no Novo Testamento, na sua grande maioria, né, ela é usada no sentido de comunidade local, tá? Por isso eu falei que a pessoa tem que congregar, ela tem que participar de uma denominação dessa aí, tá? Então, local. Qual é a conclusão que nós chegamos? A igreja foi chamada para ser diferente do sistema mundano, tá? Então, o sentido da palavra igreja, chamados para fora, é nesse sentido, né? Nós, como cidadãos normais desse mundo, né? Nós somos chamados por Deus, através da nossa fé em Jesus, da salvação em Cristo Jesus, para fazermos parte agora do reino de Deus, né? Ainda nessa vida, ainda nessa terra. Então sermos separados do sistema mundano e nos aproximarmos mais de Deus, tá? Somos separados para isso, para um uso santo. A igreja é formada de todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. É a igreja universal, né? Não tem placa, tá? Não tem placa. Não importa se você é da igreja A, B ou C, se você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, foi sincero no teu coração e está buscando viver uma vida que agrada a Deus, você é a igreja de Jesus, tá? Você é a igreja. Como Senhor e Salvador, tá? Não esqueça disso. Como Salvador, porque é somente Ele que pode nos salvar. E como Senhor é porque Ele dirige a nossa vida, tá? A igreja é uma comunidade, ou seja, devemos viver em comunhão como uma família, além dos cultos e reuniões administrativas. Então, infelizmente, como pastor, né, junto com muitos outros pastores que temos conversado sobre isso, a gente tem visto hoje que as atividades culticas já não têm mais atraído o povo de Deus. As pessoas já não se sentem mais constrangidas ou na necessidade de participar dos cultos, né? Então nós estamos vendo um certo esfriamento. Eu pelo menos estou percebendo esse certo esfriamento. Amados, nós temos que conviver. E não somente convivermos no sentido de atividades culticas, mas conviver junto, de conhecer junto, né? De andar juntos, tá? Então quando nós olhamos para o Novo Testamento a gente vê isso, no sentido de comunidade, no sentido de família, de andar junto, de compartilhar as alegrias e as necessidades uns com os outros, de orientar, de instruir, de aconselhar uns aos outros. Isso, a gente está tendo uma dificuldade de ver isso hoje nas igrejas, tá? É aquela coisa, aquele ato religioso, se vai lá num dia da semana, se participa do culto, cumprimenta o irmão, cumprimenta a família, né? E depois se vai para casa e continua a vida correndo. Não pode ser assim, nós temos que andar juntos, tá? A igreja é uma comunidade. Devemos viver em comunhão como uma família, além dos cultos e reuniões administrativas. Amados, que essa palavra possa ser libertadora para você, que essa palavra possa ser fortalecedora para você, que essa palavra, o Espírito Santo, ele esteja colocando no teu coração a necessidade, se você não está mais congregando, não está mais participando de nenhum culto, de nenhuma igreja, nenhuma denominação, que essa palavra ela possa incomodar você, no sentido espiritual, no sentido santo, para que você volte
a fazer parte da comunidade da fé, da família de Deus, do povo de Deus, no sentido de estar junto, de andar junto, de conviver, de compartilhar alegrias e dificuldades. Amém? Então que Deus possa te abençoar. Esse aqui é o primeiro de uma série de vídeos onde estaremos explicando pormenorizadamente sobre a igreja, e com o intuito apenas de que você seja abençoado e aqueles que forem chegando no Evangelho também entendam essa importância. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e também compartilhar com o máximo de pessoas possível, para que elas possam aprender sobre a palavra de Deus. Deus abençoe.